Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando a nossa intérprete, a Elisângela. Hi Elisângela! Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre O Pequeno Príncipe, um livro que já foi escrito, que já foi traduzido por várias línguas, e nós temos ele na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, uma outra forma, uma forma bem tradicional do Brasil, do Nordeste brasileiro, o cordel, com a mesma história do Pequeno Príncipe. E o objetivo da aula hoje é aprendermos novas palavras, aprendermos um vocabulário novo através dos nossos personagens do livro O Pequeno Príncipe. Mas eu começo a nossa aula com a seguinte pergunta: vocês já leram esse livro? Se sim, o que vocês acharam dele? É um livro infantil? É um livro para adulto? É um livro para adolescente? Se vocês não leram, sugiro a vocês, é uma ótima oportunidade que vocês podem ler. Por quê? Porque o livro Pequeno Príncipe, ele não segue uma literatura só para um determinado período. Você pode ler o Pequeno Príncipe várias e várias e várias vezes, em várias fases diferentes da sua vida, que você vai perceber que existe diferença entre ele. O mesmo livro. Quando você lê quando criança, quando você lê quando adolescente, quando você lê quando adulto. Então, ele vem com a ideia de um teor filosófico, um teor poético. E através disso, nós podemos ver sempre, tem uma frase muito clássica uma frase muito clássica do livro, é que muitas vezes as pessoas não compreendem as crianças. Ele fala isso no livro e eu digo para vocês, bora lá, vamos prestar atenção, vamos ler, vamos observar esta maravilha que é O Pequeno Príncipe. Começamos a nossa aula assim. The little prince met the fox. It's a different friendship and the fox taught the boy some good things like trust, love and friendship. He realized how much he loves the roses, the essence of life, or the nature of life is invisible and can only be experienced through the heart. Então aqui são alguns fragmentos ou algumas ideias do livro O Pequeno Príncipe, principalmente quando ele encontra, ao longo da história, ele encontra a raposa. E quando ele encontra a raposa, eles têm uma diferença, eles têm uma amizade diferente. Mas a raposa ensina algumas coisas ao Pequeno Príncipe, como, por exemplo, a verdade, o amor e a amizade. Ela ensina, ele percebe quanto ele ama a sua rosa, que fica lá no asteroide que ele mora. A essência da vida. Ele consegue perceber, através dessa amizade com a raposa, a essência da vida. E aqui está mais uma frase bem clássica do livro O Pequeno Príncipe. A natureza da vida é invisível e pode apenas ser experienciada, ou pode apenas se ter experiência através do coração. Então essa é uma frase que marca a junção, ou o momento onde o Pequeno Príncipe e a raposa se encontram ao longo do nosso texto. The Little Prince and the Fox. Então aqui nós temos um pequeno diálogo. The fox appeared. Good morning, said the fox. Good morning, the little prince responded politely. Who are you? You are very pretty to look at. I am a fox, said the fox. Então aqui nós temos um pequeno diálogo quando os dois se encontram. Então, o vocabulário básico, bom dia, e aí ele olha, quem é você? O Pequeno Príncipe pergunta, quem é você? E ela responde, eu sou a raposa. Então, na nossa pergunta, what's the meaning of the look at? A expressão look at quer dizer o quê? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então, na observação do nosso fragmento aqui, né, quando a raposa aparece para o Pequeno Príncipe e eles começam esse diálogo, o Pequeno Príncipe usa uma expressão. You are very pretty to look at. Qual é o significado da expressão look at? Aqui nós vamos ter que, quando a expressão look at é olhar, observar, ver. Então, quando a gente diz, o significado pode ser direcionar seus olhos através de alguém ou alguma coisa que você quer ver. Então, quando ele usa na nossa frase aqui, who are you? You are very pretty to look at. Você é muito bonita, você é muito bela para se observar, para se ver. E ela responde, I'm a fox. Eu sou uma raposa. Na nossa continuidade, nós temos uma segunda parte do discurso, do diálogo entre os dois. Come and play with me, proposed the little prince. I'm so unhappy. I cannot play with you, the fox said. I'm not tamed. What does that mean, tame? It's something people often neglect, said the fox. It means to establish ties. Então, o Pequeno Príncipe convida a raposa para brincar com ele. Venha brincar comigo. Estou tão infeliz, estou tão triste. Eu não posso brincar com você, a raposa diz. I'm not tamed. O que quer dizer tamed? É alguma coisa que as pessoas geralmente negligenciam, diz a raposa. It means to establish ties. Então aqui nós temos também, qual o significado da expressão tame? I'm not tamed. Quando a raposa diz, I'm not tamed. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Quando a gente fala a expressão tame, e no diálogo, no discurso, nós temos a raposa dizendo I'm not tamed. E o Pequeno Príncipe pergunta, mas o que isso quer dizer, tame? Tame quer dizer domesticate. No caso, seria domesticado. Quando a raposa diz, eu não posso brincar com você porque eu não sou domesticada. Mas o que quer dizer domesticado? Aí ela responde, alguma coisa que as pessoas geralmente negligenciam, diz a raposa, significa estabilizar ou manter relações, criar conexões. Por isso que ele usa a expressão establish ties, ok? To establish ties. Yes, said the fox. To me, you are just a little boy and I have to need of you. And you, in turn, to need of me. To you, I am nothing more than a fox. But if you tame me, then you will need each other. Então aqui nós continuamos com a expressão establish ties,
Sim, disse a raposa. Para mim, você é apenas um menino e eu sou apenas... E eu tenho necessidade de você, e eu preciso de você. E você, nesse caso, precisa de mim. Mas, para você, eu não sou nada além do que uma raposa. Mas, se você me domesticar, se você manter conexões comigo, então nós precisaremos um do outro. E aqui eu volto a mais uma questão. What does established ties means? Já falamos, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Então, observem que quando a gente fala da expressão established ties, means make a connection, make a contact, como eu disse para vocês. Então, manter contato ou fazer uma conexão, sim, disse a raposa. Para mim, você é apenas um menino e eu tenho necessidade de você. Eu preciso de você em alguma situação. E você, do mesmo modo, precisa de mim. Para você, eu sou apenas mais do que... Eu não sou nada mais do que uma raposa. Mas, se você me domestica, se você me cativa, então nós precisaremos um do outro, ok? So, the little prince tamed the fox, and then the hours of his departure came. "Oh," said the fox, "I will cry." It's your own fault," said the little prince. "But you yourself wanted me to tame you." "Goodbye," said the little prince. Então aqui vejam que quando os dois criam essa conexão, essa relação de amizade, o tempo passa e o momento da partida do Pequeno Príncipe chega. E aí é dito, disse a raposa, eu chorarei. É culpa sua.
a culpa é sua, diz o Pequeno Príncipe, mas você quis que eu cativasse você. Goodbye, goodbye, disse o Pequeno Príncipe. Goodbye, said the fox. And now I'm going to tell you a secret. We can only see rightly with the heart. What's essential is invisible to the eye. Men have forgotten this truth, but you must not forget it. You become responsible forever for what you have tamed. Goodbye, disse a raposa. E agora vou lhe contar um segredo. Nós apenas vemos exatamente com o coração. Essa essência está invisível aos olhos. Os homens esqueceram dessa verdade, mas você não deve esquecer. Você se torna responsável para sempre por tudo aquilo que cativas. Essa é uma das frases de efeito, um ponto crucial dentro da história do Pequeno Príncipe. Quem leu o Pequeno Príncipe vai lembrar, e quem não leu, fica a dica para ler e encontrar, entender aonde a raposa entra nesse contexto dentro do nosso livro. Agora, o que eu quero? Observe que nós temos algumas partes, temos alguns vocabulários correspondentes à história do Pequeno Príncipe dentro de cada frase. Vocês irão colocá-los em ordem para que as frases tenham um sentido. Por exemplo, letra A. Margaret cries a lot because she's an person. Ela chora muito porque ela é uma pessoa. She will never come back. This means she will stay there. Ele nunca voltará. Isso quer dizer que ele permanecerá lá. There are close between Brazil and Portugal. Há proximidade entre Brasil e Portugal. Charles, 2 lions for the circus. Charles, 2 leões para o circo. She wanted to punish him because he didn't tell the... Ela queria me punir, ela queria me corrigir, ela queria corrigir ele porque ele não disse A. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Nós temos as palavras aqui correspondentes à história do Pequeno Príncipe para auxiliá-los e a gente já retorna.
Observando o nosso exercício, então nós temos aqui algumas palavras que foram extraídas do texto e dessa forma a gente vai poder preencher essas frases. Então, Margaret cries a lot because she's an unhappy person. Ela chora muito porque é uma pessoa infeliz, uma pessoa que não está feliz naquele momento. She will never cry. She will never come back. Ela nunca mais voltará. Isso quer dizer que ela permanecerá por lá para sempre, forever. There are close ties between Brazil and Portugal. Existem ties, como eu disse para vocês, vem a questão da relação, da conexão. Existem conexões próximas entre Brasil e Portugal. Charles tamed 2 lions for the circus. Charles domesticou 2 leões para o circo. Sabemos que hoje não temos mais esses animais dentro dos circos, né? E she wanted to punish him because he didn't tell the truth. Ela queria corrigi-lo porque ele não disse a ela a verdade, ok? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem a frase que é extraída do livro Pequeno Príncipe. Como eu disse para vocês, uma obra que já foi traduzida por muitos países e é uma obra que vale a pena agora, nesse inverno. Às vezes a gente fica em casa, embaixo das cobertas ali, tá ali uma sugestão de leitura, um livro rápido de se ler e que sim, que se possível leiam mais de uma vez. Tem a versão impressa, tem as versões digitais, qualquer coisa procurem, acredito eu que já faz até parte do domínio público, então vocês podem conseguir esse material totalmente gratuito. E aí nós temos a frase, It's only with the heart that one can see rightly. What's essential is invisible to the eye. Apenas com o coração que vemos as coisas corretamente. O que é essencial está invisível aos nossos olhos. What's your opinion about this quote above? Qual é a opinião que vocês têm acerca dessa situação? Troquem uma ideia com seus amigos, com seus colegas, com seus professores. Vejam, discutam, façam um pequeno debate sobre a história do Pequeno Príncipe. E, como eu digo, muitas vezes ele é interpretado de forma errônea, que é um livro para criança. Um livro para criança, um livro para adolescente, um livro para adulto. Sempre. Pequeno Príncipe é aquele livro de cabeceira, que a gente pode deixá-lo do lado da cama e sempre que possível fazer a leitura dele, ok? Mas quanto à nossa opinião, troquem lá, vejam, conversem com seus colegas, com seus professores, com seus amigos. Vamos ver o que é possível a gente extrair através do Pequeno Príncipe, ok? Students, ficamos por aqui, desejo a vocês uma ótima leitura e espero que o Pequeno Príncipe possa contribuir a vocês assim como contribuiu a nós, ok? See you there and bye bye!